para as informações agora, galera. Uma curiosidade, o Bruno Henrique vai chegar a 300 jogos assim que ele entrar em campo, pode ser contra o Corinthians nesse domingo. E vou te falar, cara, que jogador é o Bruno Henrique. Infelizmente, tem essa situação envolvendo o extracampo, que eu acho que está afetando o desempenho dele, mas eu fico muito feliz de estar acompanhando o sucesso do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Para mim é muito ídolo, eu considero o Bruno Henrique muito ídolo, um jogador extremamente importante. A melhor temporada dele com a camisa do Flamengo, pelo menos até o momento, foi em 2019, quando ele fez 62 jogos, caramba, é muito jogo, 35 gols e 15 assistências. Ele jogou muita bola em 2019. Eu falo sem medo, Bruno Henrique foi o jogador mais importante em 2019. Tudo bem, o Gabigol fez os gols na final da Libertadores, a Arrascaeta jogou muita bola, mas, gente, o que o Bruno Henrique fez em 2019 foi assustador. Não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião. Vamos lá, falando sobre esse jogo de domingo, repito, casa cheia, ingressos esgotados. Gonzalo Plata treinou normalmente nesse sábado e será relacionado para pegar o Corinthians, tá? Caso ele não volte a sentir dores no joelho, de hoje para amanhã, ele está convocado pelo técnico Felipe Luiz. A baixa continua sendo Alexandre, com edema muscular, vai para o terceiro jogo seguido como desfalque do Flamengo. Então, triste notícia aí envolvendo Alexandre, que eu acho que é um jogador, para mim, titular absoluto na lateral esquerda. Uma atualização sobre uma informação que a gente trouxe no último vídeo, galera. O processo do empresário do Tite, o Gilmar Veloz, Anselmo Góes publicou e eu confirmei. Eu tive acesso à petição do processo e tá aqui, ó, classe, execução de título extrajudicial, aí um documento de 7 páginas, e o valor exato da causa é de R$ 174.767,21, referente à última parcela mais juros do pagamento da comissão dele. Na ocasião, a ex-diretoria do Flamengo fechou o seguinte: R$2,5 milhões pela comissão, e esse valor seria pago em 15 parcelas. O Gilmar Veloz alega que a 15ª parcela não foi quitada pelo Flamengo e ele está cobrando na justiça aí do Flamengo. O departamento jurídico do Flamengo ainda aguarda a chegada do documento para poder analisar o processo e responder. Mas, enfim, agora é aguardar. Pessoal, essa semana aí, mudando de assunto aqui agora, né? Vamos falar agora de mercado da bola. Jorginho, já vou falar de Jorginho. Mas o atacante Igor Paixão, destaque lá do Feyenoord da Holanda, ele é cria do Curitiba, tá lá no time holandês desde 2022. Ele deu uma entrevista ao jornal o Globo essa semana e ele deu a seguinte declaração: no Brasil ainda acompanho muito Curitiba, mas meu sonho é jogar no Flamengo. Cara, Igor Paixão falou isso, aí a internet ficou animada, né, nas redes sociais. Será que tá vindo? Será que tá vindo? Não, nesse momento o Flamengo não negocia com o Igor Paixão, tá? Pelo contrário, o Flamengo tem a informação que o Igor Paixão vai ser vendido a qualquer momento para um clube inglês num valor que gira em torno de 35 milhões de euros, algo que o Flamengo não pode fazer investimento nesse momento. O Flamengo nem tem o desejo de trazer um jogador para essa posição. Sabe por quê? Porque o Flamengo vai trazer Jorginho e mais 2. Mas antes vamos falar do Jorginho. A informação que o Flamengo recebeu de ontem para hoje, que a conversa do Jorginho e seus representantes com o Arsenal fluíram muito bem. Eles estão chegando ao acordo aí pela rescisão de contrato, pagamento, o Jorginho tem direito a alguns valores aí a receber do Arsenal. Então eles estão ajustando isso. Em breve eles vão rescindir e aí o caminho vai ficar livre para o Flamengo. O Flamengo está extremamente animado e, como que eu posso dizer, confiante para ter o Jorginho para o Super Mundial já. Por isso que o Jorginho está trabalhando na rescisão de contrato com o Arsenal para poder assinar com o Flamengo o quanto antes e ficar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. Repito, o Flamengo está muito confiante, acha que isso vai acontecer em breve, nos próximos dias. Não, os advogados ainda não entraram em cena para poder fazer os contratos, ainda não teve isso. O Flamengo recebeu a resposta dos empresários do atleta e também da diretoria do Arsenal, porque o José Butto tem uma ótima relação com o dirigente do Arsenal e também com o treinador do Arsenal. Então,
O José Boto, pelo que essa pessoa me disse no Flamengo, recebeu essa informação de bastidor, dizendo que a situação está muito próxima de ser definida entre Jorginho e Arsenal, para ele poder assinar o contrato em definitivo com o Flamengo. Ele fechando com o Flamengo, vínculo de 3 anos até o meio de 2028, base salarial já está extremamente ajustada. E além do Jorginho, o Flamengo vai trazer mais 2 reforços nessa janela de transferência. Quais posições? Um meia, para teoricamente brigar por uma vaga com o Arrascaeta, ou até mesmo ser titular quando o Arrascaeta não ficar à disposição, e um atacante de ponta. E aí eu perguntei para a pessoa, atacante de ponta, se o Flamengo já tem tantos. Aí essa pessoa falou assim, cara, a diretoria, as pessoas, os scouts, enfim, do Flamengo, analisaram que o Flamengo precisa de um ponta com características diferentes daqueles que já estão no elenco rubro-negro. E é óbvio, a qualquer momento alguém pode sair também, não seria nenhum absurdo isso. Mas o Flamengo quer trazer Jorginho, um meia e um ponta. Essa é a meta da diretoria do Flamengo na próxima janela de transferência. Agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam com essa análise da diretoria, né, nesses nomes ou nessas posições que precisam ser reforçados? Quero a opinião de vocês. Jorginho, para mim, é uma baita contratação, uma contratação de altíssimo nível. É chegar e jogar muita bola. O Jorginho joga muita bola. Eu acho que muitos torcedores não sabem quão bom é o Jorginho e como ele vai fazer diferença nesse elenco do Flamengo pelos próximos 3 anos, ele assinando um contrato com o Flamengo. E meia e ponta, vocês concordam com a diretoria? Quero a opinião de vocês, também não deixem de se inscrever no canal. Tamo junto, galera, forte abraço e fui! Que tarde histórica no Maracanã, meus amigos! Um verdadeiro espetáculo dentro e fora das 4 linhas. No clássico que colocou frente a frente as 2 maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians não decepcionaram em termos de mobilização, o estádio simplesmente lotou. Foram 62.940 pagantes, 67.501 no público total, e uma renda bruta impressionante de 4,4 milhões de reais. Isso mesmo! Quebramos todos os recordes do Campeonato Brasileiro 2025 até agora. O antigo maior público tinha sido registrado no Morumbis, com pouco mais de 52 mil pessoas no duelo entre São Paulo e Santos. E a maior renda pertencia ao empate entre Vasco e Flamengo, com 3,3 milhões de reais. Mas ontem o Maracá mostrou quem é que manda de verdade quando se fala em paixão, em torcida vibrante e em grandeza de espetáculo. O cenário era perfeito. Sol brilhando no Rio de Janeiro, bandeirões tremulando, cantoria ensurdecedora e 2 torcidas apaixonadas fazendo uma verdadeira festa nas arquibancadas. Para quem ainda duvidava da força do futebol brasileiro, o clássico provou que aqui é onde a emoção pulsa mais forte. Desde cedo, o entorno do Maracanã já estava tomado por uma multidão vestindo vermelho e preto de um lado, branco e preto do outro. E dentro do estádio, cada lance era celebrado como se fosse final de campeonato. A energia era de arrepiar. A cada gol do Flamengo, a vibração parecia fazer o Maracá tremer, num espetáculo que contagiava até quem assistia de casa. Essa partida entrou para a história não só pelo massacre dentro de campo, mas pela demonstração clara da grandeza dessas 2 nações. E é claro que a goleada rubro-negra por 4-0 coroou a tarde perfeita para os flamenguistas. Mas, para além do resultado, o que ficou marcado foi a demonstração de força das torcidas, da organização do espetáculo e da grandiosidade do nosso futebol. Ver quase 70 mil pessoas num só estádio, num jogo de fase inicial de Brasileirão, é para poucos. Essa marca é simbólica, ela mostra que, mesmo com todas as dificuldades, o torcedor brasileiro continua sendo a alma do futebol. Que venham outros clássicos, que venham mais Maracanãs lotados, porque se tem uma coisa que aprendemos ontem é que a paixão do torcedor não tem limites. E se o Flamengo voa em campo, a Fiel mostra que também não abandona jamais, nem mesmo nas horas mais difíceis. Esse é o espírito que mantém nosso futebol como o mais vibrante do planeta. A festa nas arquibancadas foi tão espetacular que merecia, sinceramente, uma taça só para a torcida. Bandeiras tremulando sem parar, faixas estendidas, bateria tocando e aquela atmosfera única que só um Maracanã lotado pode oferecer. Foi de arrepiar ver o mosaico formado espontaneamente pelas camisas rubro-negras e alvinegras.
Quem foi ao estádio viveu uma tarde para guardar para sempre na memória. A força popular foi tão gigante quanto o espetáculo de Pedro e companhia dentro de campo. Um domingo que reafirma a essência do que é ser torcedor no Brasil. É mais que apoiar, é carregar uma paixão que é transmitida de geração em geração. O recorde é só um número, mas o que aconteceu ontem foi história viva sendo escrita, e nós, torcedores, fomos parte dela. Que venha mais! Porque quando se trata de Flamengo e Corinthians, a festa é sempre garantida, dentro e fora do campo.